Graça e paz, família IAP do Parque. Vocês estão bem? Elisele, está bem? Elisele ri toda vez que eu falo vocês estão bem. Vocês de casa, vocês estão bem também? Muito bom vocês estarem aqui mais uma vez com a gente. Eu não sei se eu sou centralizado. Muito obrigado, muito bom dia para você que está em casa. Mas a pergunta hoje não é se vocês estão bem. A pergunta hoje é, vocês estão felizes? Vocês estão alegres? Vocês conseguem pensar aí uns 2, 3 motivos pelos quais vocês estão felizes? Não precisa responder, não. Nem falar para o irmão do lado, mesmo porque seria hipocrisia da minha parte, que eu nunca falo para o irmão do lado quando alguém pede. Tá? Mas vocês estão felizes, então. Para dar início a essa mensagem, eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Neemias. A gente vai pegar o primeiro capítulo. E eu vou pedir encarecidamente que os irmãos mantenham aí a Bíblia aberta, o aplicativo, porque nós vamos ler alguns textos hoje da Escritura. A minha intenção é ir do Gênesis ao Apocalipse, hoje literalmente. Então mantenham as Bíblias abertas, por favor. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4. Se que tiver dificuldade, abre em Salmos e volta um pouquinho que você chega em Neemias. Diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. As palavras de Neemias, filho de Ecalias. E sucedeu que no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, diante da Tua presença, para aprender um pouco mais da Tua palavra, das Sagradas Escrituras, e o que o Senhor tem a revelar ao nosso coração hoje, Senhor. Trata o nosso coração e a nossa mente, trata as nossas tristezas, as nossas angústias, e transforme-as em uma alegria que vem de Ti, em uma felicidade e uma satisfação que nós só encontramos no Senhor. Esteja conosco aqui hoje e com o pessoal também que está nos assistindo em casa, neste ou em qualquer outro momento. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem sentar? Os mais atentos imaginariam que eu teria como texto base aqui o texto que o Tiago leu no início, que afinal de contas, estamos aqui para falar de alegria. Então, seria o mais sensato a gente começar aqui com Neemias falando que a alegria do Senhor é a nossa força. Só que, a minha cabeça faz um pouco de sentido a gente tratar da alegria partindo da tristeza. A gente vai entender qual que era a tristeza de Neemias e por que o seu coração estava tão triste ouvindo essas notícias de Jerusalém e da cidade do grande rei Davi, e por que isso o deixou tão triste, tão amargurado. E aí a gente vai precisar, para entender a tristeza de Neemias, de um contexto. Porque sem contexto a gente não entende quase nada. Esses dias no serviço uma moça perguntou alto e bom som, o que é SBC? Eu achando que era um programa de perguntas e respostas, falei, São Bernardo do Campo. Aí não tinha nada a ver. Depois que ela deu o contexto, era um cliente. Então, assim, o contexto é importante para a gente conseguir entender como as coisas são de fato. E aqui a gente vai tentar entender um pouco o porquê da tristeza de Neemias. Neemias que estava numa posição já tranquila, depois de tudo que aconteceu em Jerusalém, em Israel. Ele já estava numa posição em que ele era copeiro do rei, então ele tinha uma posição importante naquele reino. Ele tinha a sua vida estabilizada. No entanto, ao ouvir as notícias de Jerusalém e dos muros de Jerusalém e da miséria que existia entre o povo, ele fica muito triste. E por que dessa tristeza?
E para isso a gente precisa remontar para um momento bem anterior a Neemias. Muito se estuda e se questiona e se pergunta qual seria o eixo do Antigo Testamento. Qual que é o motor principal do Antigo Testamento? Dizem acertadamente que o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo revelado no Novo. Mas se está escondido, onde ele está? Onde a gente encontra o fato principal do Antigo Testamento, a principal promessa, o principal evento do qual desencadeia todas as demais promessas que culminam no nosso Senhor Jesus Cristo? Aonde a gente encontra esse eixo principal no Antigo Testamento? Há quem diga e quem defenda que a lei de Deus seria o eixo central do Antigo Testamento. Há quem diga que a queda seria o ponto principal do Antigo Testamento. Há outros que vão dizer que o templo é o ponto principal do Antigo Testamento. Mas eu adoto uma ideia, não minha, de que o eixo central, o ponto central do Antigo Testamento é Gênesis 12. Gênesis no capítulo 12, em que Deus faz promessas a Abraão. E para mim esse é o ponto central do Antigo Testamento, em que Deus chega para Abraão e faz a sua tríplice promessa. Ele chega para Abraão e fala: eu vou te dar uma terra, vou fazer de você uma grande nação, e você será uma bênção para todas as famílias da terra. Para mim, esse é o ponto do qual todas as demais promessas desencadeiam. Tudo é a partir da promessa de Deus feita a Abraão. Uma promessa de que a sua descendência, de que através dele e da sua nação, todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas. E por que Abraão é chamado de o pai da fé? Porque Abraão, que foi chamado lá de Ur dos Caldeus, lá perto do Golfo Pérsico, perto ali do rio Eufrates, uma cidade que era rica, que era próspera, que mais ou menos ali nessa época tinha seus 100 mil habitantes. O que é muito para essa época aqui. Para manter 100 mil habitantes em uma cidade é porque a cidade era próspera, de fato era fértil, porque tinha muito recurso. Se a gente for parar para pensar, Suzano, de onde eu venho, 2024, tem 190 mil habitantes. A gente está falando de uma cidade há 5 mil anos atrás, que tinha 100 mil pessoas sendo sustentadas e mantidas. Abraão é chamado em Ur dos Caldeus por um Deus que ele não fazia ideia quem que era. Abraão era só mais um idólatra dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Alguém que não conhecia Deus. Então, Abraão atende ao chamado desse Deus desconhecido para ir para uma terra desconhecida para abençoar um povo que ele, sei lá, conhece. Por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Ele creu contra qualquer circunstância, contra qualquer expectativa. Abraão creu naquele Deus que ele não conhecia, mas que prometeu que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. E aí, o ponto importante é, essa tríplice promessa de Abraão, de dar a ele uma terra, de fazer dele uma grande nação, e que ele seria uma bênção, na verdade é uma única promessa. Ter uma terra e ser uma grande nação é o meio pelo qual Deus iria, através de Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Essa era a promessa principal, ser uma bênção. Essa era a promessa de Abraão. E esse é o eixo principal do Antigo Testamento. A gente vai fazer um salto histórico agora, porque eu não vou passar por todas as 12 tribos, Egito e tudo mais. A gente faz um salto histórico agora, de Abraão, e a gente parte lá para quando Israel vira uma monarquia, lá com Saul. A primeira monarquia estabelecida em Israel, contrária à vontade de Deus. Eles estabelecem um rei para eles. Nesse ponto, Saul é o único rei que vai governar sobre um Israel não dividido. A partir de Davi, já há uma divisão no reino de Israel. De Davi e de Salomão, nós temos um reino que está dividido, ainda que esteja sobre uma única coroa. Davi é o rei, Salomão é o rei. Mas já há uma divisão no povo, já há uma divisão entre Israel. Infelizmente, Salomão esquece que ele e o seu povo deveriam ser uma bênção para todas as nações.
Na verdade, o coração de Salomão é entregue à idolatria de suas muitas esposas. Salomão se casa com diversas mulheres. E não, a gente imagina que ele faz isso por conta da sua, talvez, promiscuidade, ou porque ele queria se relacionar com um monte de mulheres. Não exatamente. Casamento, naquela época, era aliança com outros povos. Então, você pegava a filha de um imperador, de um rei, de um líder, e se casava com ela. Então, você tinha uma aliança com aquele povo. E é isso que Salomão faz. Salomão sai casando com todo mundo para preservar a sua nação, para preservar o seu reinado, para preservar os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém, para preservar o povo, mas nesse meio do caminho, ele esquece que deveria ser uma bênção. Salomão, um dos homens mais sábios que existiu, no final da sua vida, cai em idolatria. Salomão, por conta das suas muitas mulheres e por conta de tudo que elas forneceram para ele, de toda a sua cultura pagã, Salomão, no final da sua vida, se torna um idólatra até os ossos. Mas por quê? Se era alguém que conhecia tanto a Deus. Porque Salomão se esqueceu que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Nesse ponto aqui, eles estão dando muito mais valor para a terra, para o povo, para os muros, para o templo, para a religiosidade, do que em ser uma bênção para todas as nações. Quando Salomão morre, aí sim há de fato uma ruptura em Israel, em que Jeroboão fica no reinado do norte e o Roboão fica no reinado do sul. E aí a gente só tem tragédias acontecendo ao longo de toda a história de Israel. O primeiro rei do Reino do Norte, Jeroboão, comete o pecado que é conhecido nas Escrituras como o pecado de Jeroboão. O que Jeroboão faz? Ele pensa assim: eu preciso preservar o povo, o meu governo, os muros, o meu território, porque é nisso que consiste a minha felicidade e a minha alegria. E para fazer isso, eu esqueço de Deus. Eu construo aqui em Samaria um templo a outros deuses, para que o povo não precise ir até Jerusalém. Então, Jeroboão já começa com o pecado conhecido como o pecado de Jeroboão, que é distanciar todo o povo em rumo à idolatria. E daí para frente, o que acontece é só tragédia. Daí para frente, nos dois reinados, o que acontece é só tragédia. Bem verdade que o reino do sul ainda mantém uma certa estabilidade, porque os reinos são uma sucessão da casa de Davi. Então há uma certa estabilidade política. O que não acontece no Reino do Norte. O Reino do Norte não há um rei sequer que agrada a Deus. Todos os reis se renderam ao paganismo, à violência e à idolatria. O relato bíblico de todo esse período de Israel é um período desastroso, porque eles colocaram a sua confiança no povo, nas muralhas, no território, na política e numa religião para controle do povo. E se esqueceram de ser uma bênção. Preciso que você abra aí sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7, a gente vai ler o versículo 1 até o 3. Segunda Crônica 7, o capítulo 1, no versículo 1 até o 3. Nesse período aqui, ainda é o período de Salomão. Salomão acabou de construir o templo do Senhor. O templo em que foi pensado por Davi no seu coração, mas foi construído por Salomão. Quando Salomão termina de construir o templo, diz assim em 2 Crônicas: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando eles terminam de construir o templo, vocês precisam ter isso em mente. Quando eles terminam a construção do templo, a presença de Deus desce. O Senhor se faz habitar naquele templo. Porque a tristeza de Neemias é essa tristeza.
Eles pensaram em construir um templo, eles pensaram em construir muralhas, e um povo e uma nação e alianças políticas. Mas eles não se preocuparam em construir um lugar para a presença de Deus. O povo se perdeu naquilo que eles confiavam, naquilo que eles tinham como alegria, como felicidade, mas eles se esqueceram do Deus que abençoa. Eles se esqueceram que a bênção verdadeira é a presença de Deus no meio do povo. Tudo estava construído, tudo estava pronto, mas eles caíram em idolatria. E aí, acontece uma tragédia em Israel, a maior das tragédias em Israel. Quem lembra do neto de Eli, e não é o Mateu? O neto de Eli chama Icabode. Vocês lembram disso? Eu nunca lembro se ele é filho de Hófnias ou de Finéias, é de um dos dois. O nome dele chama Icabode. Icabode significa o quê? Quem chuta? Icabode significa, foi-se a glória de Israel. Eles tinham acabado de perder uma batalha para os filisteus e a Arca da Aliança tinha ido embora. E aí a mãe coloca esse nome no filho, Icabode. Foi-se a glória de Israel. Quando a gente pensa, foi-se a glória de Israel, a gente acha que a glória de Israel eram as muralhas, era o exército, eram as riquezas, era a coroa, as posses, a paz, todo o território que eles conquistaram. A glória de Israel que se foi era a presença do Senhor. E Icabode, foi-se a glória de Israel. O livro de Ezequiel, se eu não me engano no capítulo 3, Ezequiel tem uma visão que é a visão da glória do Senhor. É isso que ele diz, eu estou vendo a glória do Senhor. E a glória do Senhor está saindo do templo e indo embora. Porque a glória do Senhor deixou Israel. E foi-se a glória de Israel. E acabou. Essa é a tristeza de Neemias. Neemias olha para aquilo tudo, aquilo era para ser a nação de Deus. Vocês eram para ser uma bênção para todos os lugares. Vocês eram para ser a habitação do próprio Deus. Ele desceu nesse templo, ele fez morada aí, mas por conta da sua idolatria, da sua corrupção, dos seus assassinatos, Israel chegou a oficializar o baalismo, o culto oficial a Baal, em que faziam sacrifícios de crianças. E a glória de Israel se foi. A presença do Senhor não é mais vista em Israel, porque ela vai embora do templo. O que adianta, às vezes, a gente construir casa, apartamento, profissão, casa, família, se a gente não pensa em construir um lugar para a presença do Senhor? Do que adianta a gente colocar a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa esperança em coisas que vão embora, que são passageiras, e não colocar a nossa esperança na glória do Senhor, que é a presença dEle em nossas vidas? Foi o pecado de Israel. Eles construíram tudo, eles cumpriram com maestria a primeira e a segunda promessa. Tinha terra, tinha o povo, tinha tudo, mas não tinha Deus. Colocaram sua confiança naquilo que vai embora, naquilo que perece, naquilo que acaba. E como a gente somos eternos insatisfeitos. A gente pede coisas para Deus que no minuto seguinte a gente quer outras coisas para Deus. Nem a gente se entende com a gente. A gente quer uma coisa hoje e outra coisa amanhã. E a gente nunca chega para Deus para perguntar para Deus assim, Senhor, é da sua vontade? A gente até fala, se não for, o Senhor pode deixar para lá. Mas aí a gente fala isso e no dia seguinte a gente está fazendo campanha para o que a gente quer. E pede oração para o que a gente quer. A gente não pergunta a vontade de Deus para a gente. E sabe, uma das maneiras que eu mais consigo demonstrar amor pelo Arthur, quando eu falo não. Quando ele fala que quer tomar sorvete antes do almoço, eu falo não. Quando ele fala que quer ficar 18 horas sentado na frente da TV, eu falo não. Todas as vezes que Deus olha para a gente e fala não, é uma prova de amor para nós. Mas a gente não entende. Porque assim como o Arthur é uma criança para mim, nós somos uma criança para Deus. A gente precisa crescer e amadurecer e saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E parar de ficar correndo atrás dessas coisas e pensar que, na verdade, o que importa é o quê? A glória de Israel. Que a presença do Senhor esteja em nossas casas. É por isso que Neemias, é muito confuso essa ordem cronológica, Neemias e Esdras. Só para vocês terem uma ideia. Capítulo 7 de Esdras diz assim, passadas essas coisas, acontecerão tais coisas. Você pensa, foi mês passado. Esse capítulo 7 para o capítulo 6 passou 80 anos. Então, essa ordem cronológica é muito complicada de entender.
Mas o que a gente entende de Neemias e de Esdras e dessa história fantástica é que quando eles voltam para Israel para reconstruir o templo, para reconstruir a muralha, eles fazem uma reforma religiosa. Porque eles entenderam que, na verdade, não importam as coisas, importa a presença de Deus naquele lugar. E aí, depois que eles terminam de construir o templo, os velhos, os anciões começam a chorar. E por quê? Porque talvez eles se lembrem por alguém ter contado que quando terminou o templo de Salomão, a presença de Deus desceu. Quando eles terminaram esse templo, a presença de Deus não veio. A presença de Deus não desceu. Mas agora eles estão com o coração contrito. Eles entendem que a verdadeira felicidade, que a verdadeira alegria reside no Senhor. E quando a gente entende que essa alegria, que essa felicidade, ela não é circunstancial, ela está no Senhor, nada nos abala. E eu não estou dizendo que a gente não possa ter momentos tristes, momentos de tristeza profunda. E podemos. Jeremias escreve um livro só de lamentações. Jeremias lamenta. Neemias chora. O próprio Cristo chorou. A tristeza, ela é legítima. Mas o ponto central aqui é que a nossa força está na alegria do Senhor. O ponto central é repousar a nossa felicidade, a nossa confiança no Senhor. Porque Ele permanece para sempre. Abre aí comigo, Mateus, capítulo 28. É o último versículo, eu não lembro qual que é. Eu vou tentar passar aqui pelo menos 2 motivos para a nossa alegria e felicidade. 2 motivos que vocês podem, seguramente, repousar a sua confiança e a sua felicidade. Mateus 28, a última parte do versículo, diz assim, Jesus dizendo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O centro gravitacional de toda a Escritura é o Cristo. Ele é o objeto central. Cristo é o ponto principal das nossas vidas. Nossas vidas devem gravitacionar em torno do Cristo. Ele é o ponto principal. É Ele quem diz aqui, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus faz aqui, no último versículo, na última parte de Mateus, no capítulo 28, lembrando da promessa do Antigo Testamento, lembrando do começo do Evangelho, eu sou Emanuel, o Deus conosco, então eu estarei com vocês durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Cara, não repousa a sua felicidade, sua alegria em um amigo que pode te enganar, em uma casa que pode amanhã não ter mais, num filho que pode falecer, infelizmente, num pai que pode falecer. Coloque a sua alegria, a sua felicidade naquele que disse que estará com você durante todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Uma característica importante dessa fala de Cristo é que ela é pessoal. É a imagem do Deus invisível que está dizendo isso. É a plenitude de Deus que está dizendo isso. É o princípio e o fim de todas as coisas que está dizendo. Eu estarei com vocês durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo aspecto que eu vejo dessa promessa de Cristo é que ela não é circunstancial. Ele não diz, estarei com vocês todos os dias, se os dias forem assim ou assado. Estarei com vocês se os dias forem bons. Estarei com vocês nos melhores dias. Ele vai estar conosco em todos os dias. Não importa nos seus péssimos dias, nos seus piores dias, nos seus dias de desespero, nos seus dias de desemprego ou nos seus dias de alegria, de fartura, Jesus Cristo estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Outra característica dessa promessa é que ela não é temporal. Ele não diz aqui, eu vou ficar com vocês mais 10 anos, é o que eu aguento. Mais que isso não dá para ficar com vocês. Vou ficar com vocês aqui só até daqui mais 15 anos.
Jesus vai dizer que eu vou ficar com vocês até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos, na Escritura, significa o quê? Até o fim da era presente. Enquanto durar a história da humanidade, eu estarei com vocês todos os dias. Repouse a sua felicidade, a sua alegria no fato de que o Cristo que veio, morreu e ressuscitou, estará com vocês durante todos os dias da vida de vocês, até a consumação dos séculos. Ou melhor ainda, até que Ele venha. O pastor anglicano, John Newton, ele diz uma frase interessante. Ele fala assim: como é indescritivelmente maravilhoso saber que todas as nossas preocupações estão nas mãos que sangraram por nós. O quão reconfortante é saber que as nossas preocupações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas angústias estão nas mãos daquele que as mãos sangrou por nós. Ele fez tudo que poderia fazer, mas não só isso. Depois de tudo feito, Ele ainda promete continuar conosco. Mas e depois da consumação dos séculos, o que resta? Ok, a felicidade então é estar em Cristo. É estar com Cristo, Ele estará comigo até o final. Mas e no final? Eu pedi para vocês abrirem, e aí eu prometo que esse é o último texto. Apocalipse 21. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. A gente já está terminando? Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Aí eu peço que você acompanhe aí. Isso aqui é a visão de João. João está tendo suas visões na ilha de Patmos. E aí, essa é mais uma dessas visões. E diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Hoje parece que não. Hoje parece que não. Porque a nossa tristeza, ela é legítima. Ela nos aflige. Às vezes ela acaba com a gente. As nossas angústias. Mas haverá um dia em que a santa cidade de Jerusalém vai descer da parte do próprio Deus. E Ele fará nova todas as coisas. Tudo que é velho já se passou, a antiga ordem foi embora, eis que eu faço nova todas as coisas. E João fala que essa voz vem do alto, para não ter dúvida que essa voz é do próprio Deus, dizendo: eu faço nova todas as coisas, está consumado, as primeiras ordens se passaram, não tem temor, não tem morte, não tem choro, mas a alegria eterna coroará as vossas cabeças, porque Deus tabernaculará com os homens, Ele se
se fará presente, toda a terra será a casa de Deus, não haverá mais templo, porque o Senhor, a presença dele estará conosco nessa terra. Não teremos mais tristezas, não teremos mais desespero, porque o próprio Cristo habitará com o seu povo, e eles serão o seu povo, e ele será o nosso Deus. Todas as coisas se passaram, nada mais vale a pena. Gente, esquece tudo, nada importa. O que importa é mirar naquele que é o alfa e o ômega, aquele que prometeu que via e veio, prometeu que morreria e morreu, que ressuscitaria e ressuscitou no terceiro dia, e diz que voltará e vai voltar para buscar a sua igreja, para nunca mais ter fim. O próprio Deus disse que vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá espaço para tristeza, para morte, para choro, para pranto, porque todas as coisas se passaram, e eis que faço novas todas as coisas. A eternidade vai absorver esse nosso tempo presente, e viveremos eternamente com Deus, eternamente na família de Deus, em que nada mais de ruim acontecerá. Estaremos plenamente na alegria e na felicidade do Senhor. Se firmem nisso. Eu sei que há angústias, há tristezas, e é muito fácil a gente se perder nesse mundo. E às vezes a gente se perde aqui dentro da própria igreja. Com tanta coisa que a gente faz na vida, a gente acaba esquecendo, como o povo esqueceu. O povo abandonou Deus, por quê? Porque eles estavam ali nas suas coisas, suas atividades. E às vezes acontece com a gente também. Mas a minha oração hoje é para que você não esqueça das promessas de Deus. Que Deus está conosco, e estará conosco na eternidade, e jamais terá fim. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu espero que Deus te abençoe, que Deus abençoe você que está em casa, e que permaneça com essa mensagem. Que Cristo seja a sua porção, que Cristo seja a sua herança, porque Ele é o centro de tudo que há. Tudo converge nele e é tudo para Ele. E se Ele nos resgatou, Ele vem nos buscar. Que Deus abençoe.